Olá, trago um abraço para todos os companheiros. Que Deus, que Jesus possa estar conosco sempre aí nas nossas lutas, nas nossas superações, nos nossos aprendizados. E hoje nós vamos continuar, o nosso estudo. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que fala dos pobres de espírito. E durante muito tempo nós aprendemos a questão do pobre de espírito aqui no nosso português, que seria alguém fraco, que não tinha força de vontade, não tinha boa vontade para se dedicar, para se melhorar. Muitos diziam, esse é um pobre de espírito, não consegue nada, não consegue superar suas dificuldades. Mas Jesus veio trazer um outro entendimento, um outro significado para pobre de espírito, falando que é aquele que possui a humildade e a simplicidade, mas que a evolução moral e intelectual estão dentro dele cada vez mais. Logicamente, é uma coisa que a gente tem que continuar sempre nesse aprendizado, mas esses companheiros já possuem essa evolução moral também, e está num momento em que precisa abafar a sua intelectualidade, precisa abafar as suas imperfeições, para poder desenvolver a parte moral. Então, essa humildade, essa simplicidade são importantes nesse momento. E a gente vai estudar justamente dos itens 7 a 10 do Evangelho, que fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que é justamente quando Jesus explica essa questão de aparentemente estarmos bastante evoluídos, mas moralmente, no nosso íntimo, no nosso espírito, nós ainda está faltando muito para a nossa modificação, para a nossa melhora. Ele fala no item 7, disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Então, nós aprendemos até mesmo na doutrina espírita que a parte intelectual, a evolução intelectual tem que estar presente para a gente começar a entender as leis de Deus, a evolução moral. Mas o que Jesus estava realmente querendo dizer é que muitas vezes a gente vive o quê? Das aparências. A gente conhece bastante, muitas vezes nós conhecemos bastante, seja o Evangelho das outras religiões, seja nós espíritas, mesmo que conhecemos o Evangelho segundo a doutrina espírita, e na realidade achamos que sabemos muito, mas a parte moral realmente a gente não consegue praticar ainda. Então o orgulho está muito forte ainda dentro de nós. É isso que Jesus nos chama a atenção, que essa parte exterior que nós temos, uma capacidade muito grande de forma exterior demonstrar que sabemos ou demonstrar que praticamos, mas interiormente nós temos muitas dificuldades para isso. E isso que Jesus quis chamar a nossa atenção quando ele fala que cumpre que se entenda que os primeiros, os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, os envaidecidos de seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Então a questão da pessoa saber muito era chamado de sábio, só que esses sábios, eles não colocavam humildade para aprender mais. Eles simplesmente achavam que sabiam muito e falavam de igual para igual com Deus, como se as leis de Deus eles já soubessem, como se os ensinamentos de Jesus eles já soubessem também. Então, na realidade, com a reencarnação, a gente percebe que a gente pode reencarnar rico, pobre, de diversas formas, para colocar dentro de nós esses ensinamentos, os intelectuais e os morais. Então, na realidade, com a reencarnação, se fosse só uma existência, realmente seria complicado essa questão da pessoa saber muito e os outros não, Mas com a reencarnação isso fica explicado,
de que aqueles que sabem mais é porque reencarnaram mais, tanto intelectualmente como moralmente. Os que ainda estão em desenvolvimento foram criados depois por Deus, então estão na sua caminhada, né? No seu aprendizado. E a gente tem sempre a aprender, tem sempre a ensinar. Só que com a reencarnação, essa questão de ser culto ou não, se ser rico ou pobre, isso realmente perde um pouco o significado. É justamente isso que Jesus quis dizer. Como estamos na nossa reencarnação? Estamos, né, conseguindo colocar a humildade dentro de nós a ponto de querermos nos modificar? Ou nessa existência ainda estamos, apesar de dentro das religiões e até mesmo dentro da doutrina espírita, ainda estamos com o nosso orgulho lá em cima e querendo saber mais do que Deus, querendo saber mais do que outros companheiros de outras religiões. Por isso que Jesus falou, né, para olharmos com os olhos de ver e ouvirmos, né, com os ouvidos de ouvir. Por quê? Porque na realidade só vamos ter essa condição de identificar as leis de Deus e querer aprender mais, né, conforme ele fala da criança, né, que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, ou seja, as crianças estão no momento de aprendizado. Então nós também estamos nesse momento de aprendizado, né? Nós queremos aprender ou nós apenas, né, achamos que já sabemos muito? Porque todos nós, né, quase toda a humanidade tem esse problema, porque o orgulho, o egoísmo, né, é a chaga da humanidade. Então não adianta a gente falar, não, eu não tenho orgulho, eu não tenho egoísmo, porque isso realmente não é verdade. Nós podemos não estarmos percebendo. O risco disso é que outras pessoas com certeza estão percebendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e às vezes estamos estacionados, né? Porque a gente consegue também observar as imperfeições do próximo, então fica um observando o outro. E que Jesus quis nos chamar a atenção é justamente isso, para a gente observar, controlar, equilibrar, harmonizar, acalmar, né? Trazer humildade, simplicidade e ir aprendendo como uma criança, né? Praticando o bem com certeza, evitando o mal com convicção, né? Ele fala que o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para convencê-los. E então muitas pessoas falam que não, eu não vejo, eu não escuto espírito, eu não converso com espírito. Então, Deus teria que me mostrar alguma coisa aí para eu acreditar, só que não é assim, né? Cada um tem seu planejamento de vida, cada um já viveu bastante, então cada um é que sabe realmente como vai baixar a bola e realmente começar a estudar, aprender, né, para seguir em frente. A gente sabe que existem companheiros de muitas religiões, mas muitas religiões mesmo, cada um se achando melhor, cada religião achando melhor que as outras. A doutrina espírita tem suas dificuldades porque eles acham que é do demônio, né? É do mal, mas nós espíritas também temos que vigiar bastante, porque se somos perseguidos ou recebemos o preconceito desses companheiros de outras religiões, nós também temos que vigiar para não achar que porque estamos na doutrina espírita estamos melhores do que outras religiões também, ou mesmo dessas que criticam a gente, quando na realidade Jesus não falou de tal ou tal religião, ele falou que deveríamos sermos pessoas do bem, praticar, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ninguém consegue fazer isso se não houver uma melhora íntima. Ninguém consegue realmente amar ao próximo, né? Primeiro se amando, o auto-amor, depois amando o próximo como a nós mesmos, porque já estaremos nos amando. Mas para amar a Deus temos que amar o próximo. Então, para amar o próximo temos que amar a Deus, porque depende das leis, dos conhecimentos, né? Das coisas que temos que fazer, né? Fala que o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Então a gente só consegue ver as coisas maiores, as coisas fantásticas, a gente chama de milagre, aquelas coisas todas. Mas nas pequeninas coisas, né, tantas histórias se contam, né, que muitas vezes num sonho, numa orientação, através de outra pessoa, alguém nos ajuda, nos orienta, nos auxilia,
E às vezes a gente nem percebe que fomos auxiliados por Deus, né? Então, na realidade, se a gente tiver um pouco mais de humildade dentro de nós, a gente vai conseguir perceber essas coisas, essas sutilezas, né? As orientações de Deus, e como crianças vamos nos melhorar, ou seja, colocar em Deus, né, o nosso aprendizado, o nosso objetivo é aprender as leis de Deus sem fanatismo, sem desequilíbrio, sem ser juiz do mundo, mas sendo juiz de nós mesmos, mas mesmo assim nos dando uma chance de corrigir os erros do passado, sem ficar preso àquelas culpas, mas corrigindo, suportando as dores que por acaso criamos para nós mesmos e seguindo, né, em frente. Ele fala que Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. A gente vê muitas pessoas reclamando, né, com Deus, eu não aguento mais isso, e acaba superando aquelas imperfeições e fala, eu superei porque eu reclamei. Não, não foi isso. É porque conseguiu chegar ao final, né, dos seus resgates, e Deus, que não fica chateado porque reclamam dele ou porque blasfemam, nada disso. Deus é justíssimo, né? Chegou ao ponto realmente onde tinha que chegar, acabou o resgate, Deus, né, restabelece tudo que a pessoa precisa ter, e dali para frente ela segue sem aquelas dores, sem aqueles sofrimentos. Então Deus ajuda muito, mas depende de nós realmente nos modificarmos, seguirmos realmente para frente, não é isso? E ele fala que perguntar-se, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos, ou seja, fazer acontecer coisas incríveis, né? E fala, não, porque não é assim que acontece. Na realidade, nós é que vamos ter que ter humildade, ou então vamos ficar de existência em existência, nos melhorando, passando por sofrimentos, até chegar ao ponto, né, de adquirirmos essa humildade. Se já estamos na doutrina espírita, então é importante que a gente saiba, porque a gente está estudando, que é necessário colocar a humildade dentro de nós, no lugar do orgulho, né, colocar a caridade no lugar do egoísmo. Então, se nós já estamos estudando isso, e essa é a misericórdia da doutrina espírita, então que possamos aproveitar. Né? Tanto quando ele fala que temos que estar como crianças, que possamos estar como crianças, aprendendo, evoluindo, né? Conhecendo o Evangelho de Jesus, conhecendo as leis de Deus, refletindo sobre esses ensinamentos, parando para analisar, sentindo, né? Tendo sentimento, eu vou começar a praticar isso porque eu me sinto bem fazendo isso. Após fazer, aí já estamos colocando na prática, né? Já estamos experimentando, e dessa forma a gente vai percebendo as nossas imperfeições, percebendo os nossos erros, e dessa forma a gente vai se melhorando. E quando a gente vai se melhorando, porque a gente vai aceitando os ensinamentos de Jesus, a humildade também vai surgindo, a simplicidade, e vamos conseguindo nos elevar. Que possamos aproveitar, né, a doutrina espírita, que é muito rica em ensinamentos, mas que a nossa força de vontade esteja sempre dentro de nós, mas principalmente a nossa humildade, a nossa simplicidade. Que Deus nos ajude, nos auxilie sempre para alcançarmos nossos objetivos, e que Deus possa estar com toda a humanidade, ainda muito necessitada de ajuda, não é isso? Que Deus, que Jesus possa estar com todos. Fique com Deus. Tchau, abraços.